Se você acha que sair machucado da vida significa que você é fraco, essa palavra é para você. Se essa palavra já está tocando em você, deixa o like, se inscreve no canal e manda para alguém que precisa lembrar da própria força hoje. Existe uma crença silenciosa que muita gente carrega sem perceber. A crença de que dor é sinônimo de fraqueza, de que quem se machucou ficou pior do que era antes, de que cicatriz é prova de derrota, não de sobrevivência. Talvez você tenha passado por uma perda que quase te derrubou de vez. Talvez você tenha vivido um período tão difícil que, olhando para trás, nem sabe direito como conseguiu atravessar. Talvez você carregue uma marca, visível ou invisível, de algo que doeu tanto que mudou o jeito como você vê o mundo. Eu preciso te contar uma coisa que a dor nunca te disse, mas devia ter dito. O osso que quebra, quando cicatriza direito, fica mais forte exatamente no ponto da fratura. Não é uma metáfora bonita, é biologia. O corpo reforça justamente onde foi ferido. E talvez a vida funcione parecido. Enquanto você continuar acreditando que a dor só te diminuiu, você não vai ver o que ela também construiu em você. Enquanto você continuar se vendo como quem sobrou depois do estrago, você não vai perceber quem você se tornou por ter atravessado ele. Enquanto você continuar tratando suas cicatrizes como vergonha, você vai escondê-las. E vai esconder, junto, a prova de que você resistiu. Eu sei que isso não some a dor. Eu sei que existem feridas que a gente carrega mesmo anos depois, que voltam sem avisar, em datas específicas, em cheiros, em músicas. Eu sei que isso te fortaleceu pode soar vazio quando dito na hora errada, por quem nunca sentiu o que você sentiu. Então não estou te dizendo para agradecer a dor. Estou te perguntando: quem era você antes de atravessar aquilo? E quem é você agora, depois de ter sobrevivido a algo que, na época, você jurou que não ia conseguir superar? Você reconhece a diferença? Existe uma diferença entre ficar marcado e ficar destruído. Ficar destruído é parar. É deixar que aquele momento defina o resto de tudo que vem depois. Ficar marcado é continuar, carregando a cicatriz, mas carregando também tudo o que ela ensinou sobre a sua própria capacidade de resistir. E pelo jeito que você chegou até aqui, ouvindo essa palavra agora, você não parou. Porque enquanto uns escolhem se definir pelo que os quebrou, outros escolhem se definir por terem continuado de pé depois. Enquanto uns escolhem esconder a cicatriz por vergonha, outros escolhem contar a história dela porque sabem o que custou chegar até aqui. Enquanto uns escolhem acreditar que sobreviver foi sorte, outros reconhecem a própria força que fez isso acontecer. E a diferença entre essas duas pessoas não é o tamanho da dor que sentiram, não é quem sofreu mais ou menos. É a decisão de enxergar a própria força, em vez de só enxergar a própria ferida. Você já parou para pensar em quantas vezes você achou que não ia conseguir e mesmo assim, de alguma forma, conseguiu? Você já contou quantas piores fases da vida você já atravessou até hoje? Se alguém te contasse ano passado tudo o que você ia enfrentar esse ano, você acha que teria acreditado que ia dar conta? E mesmo assim, aqui está você. Existe um processo japonês antigo chamado kintsugi, reparar cerâmica quebrada preenchendo as rachaduras com ouro. Não para esconder que quebrou, pelo contrário, para fazer da quebra a parte mais bonita da peça. A lógica ocidental diz: o que quebra, descarta. A lógica do kintsugi diz: o que quebra,
e é reparado com cuidado, fica mais valioso do que era antes de quebrar. E talvez seja isso que a vida está tentando fazer com você. Não te devolver inteiro do jeito que era antes, mas te reconstruir com um ouro que só existe porque você quebrou primeiro. Você não é a sua pior fase. Você não é o trauma que te formou. Você não é só a soma das coisas que te machucaram. Você é alguém que atravessou coisas que, vistas de fora, pareceriam impossíveis de atravessar. Alguém que tem, guardada dentro de si, uma capacidade de resistência que só apareceu porque precisou aparecer. Alguém que carrega ouro nas próprias rachaduras, mesmo sem ter percebido isso até agora. E olha, reconhecer sua força não é negar que doeu. Não é fingir que devia ter sido mais fácil. É simplesmente parar de contar sua própria história só pela dor e começar a contar também pela resistência. Não porque a dor não foi real, mas porque você foi mais forte do que ela. Pense numa árvore numa região de ventos fortes. As árvores que crescem protegidas, sem vento nenhum, desenvolvem raízes fracas, porque nunca precisaram de mais. Já as árvores que enfrentam vento constante desde pequenas, desenvolvem raízes profundas, capazes de sustentar troncos ainda maiores. O vento que parecia ameaçar a árvore foi exatamente o que construiu a raiz que a mantém de pé até hoje. Que ventos você já atravessou que hoje sustentam raízes que você nem sabia que tinha? Talvez seja a hora de parar de pedir desculpas pelas suas cicatrizes. Talvez seja a hora de contar sua história, incluindo a parte em que você não desistiu. Talvez seja a hora de se olhar no espelho e reconhecer: eu atravessei, e isso diz alguma coisa sobre mim. Então hoje eu te deixo uma decisão, não uma sugestão, uma decisão. Pare de esconder as marcas que provam sua resistência. Pare de medir seu valor só pelo tamanho da dor que sentiu. Pare de esquecer todas as vezes que você achou que não ia conseguir, e conseguiu. E comece a enxergar o ouro nas suas próprias rachaduras, porque a força que te fez atravessar até aqui não desapareceu. Ela está exatamente onde sempre esteve, só esperando que você parasse de olhar apenas para a ferida e começasse a olhar também para quem sobreviveu a ela. O que te machucou também te ensinou a ficar de pé. E se você está de pé agora, ouvindo essa palavra, a prova já está bem na sua frente. Não é sorte, não é acaso, é força, e ela é sua. Guarda essa palavra com você. Ela vai estar esperando, na próxima vez que a escuridão chegar.